Deus enquanto lemos a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos alimente. Nós lemos a palavra de Deus e no nosso texto, nós vamos falar sobre cultivando a nossa fé. No inverno, a tendência das pessoas é diminuir a quantidade de água que se bebe, né? E automaticamente as pessoas tendem a não regar as plantas, não molhar o jardim, porque eu não bebo água e acaba se esquecendo também que precisa continuar cuidando do seu jardim. E para ter um jardim bonito é necessário plantar, regar, e depois de muito trabalho você vai desfrutar de flores, frutos, dependendo do que você plantou. E um bom jardineiro fertiliza, ele está frequentemente ocupado, cuidando do seu jardim, tirando ervas daninhas, está podando. Sem esse trabalho cuidadoso e meticuloso, o jardim não terá o quê? Muito sucesso. Semelhante a um jardim é a vida do cristão. O cristão, ele precisa não somente vir à igreja. Não basta vir à igreja. As pessoas pensam que ser um seguidor de Cristo é apenas uma questão de fazer uma oração, que seria plantar a semente, ocasionalmente ir à igreja, que seria regar a semente. Eles acreditam que fizeram tudo o que é necessário para desfrutar e passar a eternidade com Deus. Na verdade, eles precisam continuamente cultivar a sua fé. Se quiserem viver fielmente. Fé salvadora envolve uma vida com Jesus. No texto que nós lemos, recebemos vários mandamentos de Deus. Isso significa tarefas que cada um de nós devemos fazer, devemos abordar regularmente, para que a nossa fé cresça com mais eficácia. Se você olhar atentamente para o texto, você vai ver que o autor fala sobre algumas coisas que nós devemos fazer e algumas coisas que nós devemos evitar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que nós devemos fazer? A primeira coisa que devemos fazer é buscar a paz com todos. Acredito que não estamos falando simplesmente de buscar a paz entre os irmãos aqui da igreja. Não, não é só isso. Mas buscar, ou entre os cristãos. Não, mas é com todas as pessoas. Devemos buscar a paz, respeito, cooperação, honra com todas as pessoas. Podemos não encontrar a paz com todas as pessoas, mas devemos estar buscando a paz. Na carta aos Romanos, diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, o objetivo é o quê? Construir uma ponte para todas as pessoas que nós encontramos. Isso não significa que comprometer a nossa fé, os nossos valores. Buscar a paz requer equilíbrio. E para fazer isso temos que ter cuidadosamente um equilíbrio. Equilíbrio entre dois extremos. Encontrar o equilíbrio entre manter a fé sem nos deixar levar pelo curso da vida e não arrumar motivos para discussões, para contendas, que é muito fácil você, para defender um ponto de vista, atacar uma pessoa. Precisa haver muito equilíbrio. Nós não podemos ter paz com os outros até estarmos em paz pela primeira vez. Então, se você não estiver em paz pela primeira vez, você não vai conseguir entrar em paz com os outros. A única maneira pela qual nós encontramos paz é estar no relacionamento com Cristo. Nós precisamos reconhecer a nossa alienação de Deus. Então buscamos a Ele como Como o único que pode nos salvar. Compreendendo isso, e quando nós fizermos isso, nós teremos um maior senso de compaixão em relação às outras pessoas. E uma vez que entendemos o perdão e a nova vida, será mais fácil eu estender a graça e a compreensão para as outras pessoas.
Eu vou listar alguns princípios simples para buscar a paz com os outros. Se você estiver em desacordo com alguma pessoa, antes de você entrar num embate, entrar numa situação, tente lembrar desses princípios que eu vou listar aqui. Talvez alguma dessas coisas que eu falar possa ajudar você. Em momentos de mal-entendidos, procure por pontos de acordo e construa, a partir desse acordo, ao invés de partir para vencer ou para punir numa discussão. Em vez de tentar destruir o argumento, tente envolver um ponto comum numa discussão e gentilmente ajude a outra pessoa a entender o seu ponto de vista, entender o que o cristianismo afirma. Pessoas raivosas e agressivas afastam os outros, elas provocam conflitos. Pessoas gentis e razoáveis, elas fazem as pessoas se abrirem e escutarem. Segundo, mantenha a sua raiva sob controle. Perder a calma vai destruir a paz e criar conflitos. Há muitas famílias, há muitas igrejas, amigos que estão divididos por causa de palavras ofensivas, que foram ditas com raiva. Terceiro, quando ofendido, fale com a pessoa que ofendeu, em vez de falar sobre a pessoa que te ofendeu. Vá direto a ela. Esforce-se para entender como a outra pessoa vê o problema, mesmo que você discorde do problema dela. Tente respeitar o ponto de vista dela, em vez de desconsiderar esse ponto de vista. Tente ver, indicar claramente a sua posição, para que eles saibam realmente que você compreende o que ela está sentindo. E quando você for falar, fale mansamente. Não eleve seu tom de voz. Não perca a razão no falar. Palavras calmas diminuem a temperatura em uma situação ou em discussões. Palavras em voz alta faz o oposto. Outra coisa que nós devemos fazer, orar. Orar pela outra pessoa. É difícil, mas nós temos que fazer, orar pela pessoa que nós tivemos um mal-entendido, que nós precisamos resolver. Por quê? É difícil você permanecer alienado de alguém por quem você está orando. À medida que você orar por aquela pessoa, você vai se aproximar dela, você vai querer bem ela e você vai o quê? Buscar a paz. E esses passos simples devem ajudá-los a viver em paz com as pessoas que são muito diferentes de nós, talvez. Pode nos ajudar a conversar com aqueles que têm diferentes visões políticas, visões religiosas, visões morais. Vivemos dias que os cristãos são chamados de intolerantes e nós temos que fazer alguma coisa para mudar. Nós não podemos manter esse quadro. Nós precisamos fazer eles entender o nosso ponto de vista. Assim como eles exigem respeito de nós, eles precisam compreender o nosso ponto de vista. E isso tudo tem que ser feito com amor. E a única maneira de fazer isso é que as pessoas demonstrem respeito a todas as pessoas, mesmo aquelas que discordamos. Em segundo lugar, devemos buscar a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Simplificando, devemos buscar cada vez mais o coração e a prática de Jesus. Queremos viver da maneira que Deus nos chamou para viver. Devemos nos esforçar para honrá-lo em tudo que nós formos fazer. Amanhã nós temos mais um jogo do Brasil, Copa do Mundo, aquela agitação, aquela alegria, muitos alegres porque não terão que trabalhar. Essa é a motivação da Copa de muitos. E hoje eu conversando na sala dos jovens, eu devo fazer uma oração para esse jogo? Eu posso fazer? Poder você pode. Aí a pergunta que eu fiz para os jovens, para quem vai ser dada a glória da sua oração se o Brasil vier a ganhar? É para a sua satisfação pessoal ou você vai glorificar o seu Deus? É a partir daí que nós vamos refletir sobre as coisas da nossa vida e sobre todos os aspectos. E nós vamos começar a perceber para quem está sendo a glória das coisas que eu tenho pedido? É para satisfazer a mim ou para glorificar o meu Deus?
Santidade não é algo que de repente vem sobre você, ela é um processo. E por isso o Espírito Santo trabalha dentro de nós, abordando uma questão e depois outra. Precisamos ser o quê? Pacientes. Temos que ter paciência conosco e com os outros quando se trata de ansiedade. Por quê? Porque nem todos estão no mesmo momento na sua carreira cristã, na sua carreira da fé. Tem pessoas que já atingiram a maturidade da fé, enquanto outros estão lá comendo a papinha, estão engatinhando na fé cristã. Praticamente, como você faz para buscar a santidade? Ler a Bíblia. E quando ler um mandamento, obedeça em espírito de oração. Segundo, peça a Deus para ajudá-lo a ter fome por Ele. Passe mais tempo com o Senhor. O ser humano ele tem uma tendência de se tornar parecido com a pessoa com quem ele vive a maior parte da sua vida. É uma tendência de você, se você está perto de uma pessoa que tem um sotaque, logo você está falando igual ela, com o sotaque dela. É uma tendência do ser humano se tornar parecido daquela pessoa que está próximo. Então tenha como pessoa mais próxima de você o Senhor, Deus. Tenha Ele como o primeiro e mais próximo de você. Esforce-se para tornar-se essa pessoa com maior influência na sua vida, Deus. E no final de cada dia, chegue diante de Deus e traga, honestamente, avalie o seu dia, as decisões daquele dia, junto de Deus. Enfrente as suas desculpas e justificativas. Seja honesto. Você não precisa justificar para pastor, gente. Você não precisa justificar para ninguém, para presbítero. Para Deus você precisa justificar as suas faltas, as suas penalidades. Seja transparente diante do Senhor, Ele mostrará o que você precisa fazer para mudar. E uma coisa que pode ajudar é o que? Encontre mentores. Essas pessoas que estão o que? Mais adiante no caminho, na maturidade cristã do que nós. Procure pessoas que parecem entender e praticar a piedade. Pelo menos em áreas onde você é fraco. Procure ajuda nessa área. Procure pessoas que possam te ajudar na área que você é mais fraco, para que você se torne forte. Aprenda tudo o que puder com essas pessoas. Faça perguntas, observe atentamente o que elas fazem. Nós somos tentados a descartar a ideia de buscar a santidade porque parece o quê? Impossível. Você fala assim, eu nunca vou ser santo. Eu nunca vou ser. Talvez seja impossível ser completamente santo nessa vida. No entanto, nós devemos o quê? Progredir. Nós devemos avançar. Nós não podemos ficar estagnados, achar que está tudo bem. E para eu progredir, eu preciso perseverar, eu preciso ter atitudes juntamente com o Espírito Santo. O processo da salvação é um processo que vem de Deus para nós. O processo da santificação é um processo em conjunto, no qual nós temos uma participação grande. Vimos algumas coisas a serem feitas por nós. Agora nós vamos ver algumas coisas que nós devemos evitar. O que nós podemos evitar? Dessa passagem eu vejo 3 coisas das quais nós devemos evitar, nos proteger. A primeira é que devemos nos reguardar de ser egoístas. Dizem-nos que cuidamos uns dos outros, devemos nos preocupar com o que os outros estão fazendo em sua fé cristã. Isso é uma preocupação que nós devemos ter, sim. Isso vai contra grande pensamento contemporâneo, né? As pessoas falam, cada um cuida da sua vida, né? Hoje em dia, o pensamento contemporâneo é esse. Mas em se tratando de corpo de Cristo, não. Eu vou ajudá-lo a cuidar da sua fé, meu irmão. Eu vou cuidar da sua fé também. Eu vou te ajudar, vou te incentivar a caminhar nessa fé. Isso vai, então, contra esse pensamento mundano, mas a Bíblia transforma a noção da sua cabeça.
Sim, precisamos vigiar as nossas próprias vidas, mas também devemos nos responsabilizar pelas dos outros. Seja cuidadoso, porque se responsabilizar pelas dos outros não significa você cuidar da vida dos outros. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, não. Cuidar do outro não é mesmo que ser intrometido na vida da pessoa. E curioso. Não, não é isso. Eu não preciso ter todos os detalhes de uma situação para me preocupar com outra pessoa. Eu não preciso ter os detalhes para orar e ajudar aquela pessoa. Então eu não preciso ser intrometido nem curioso. Eu preciso estar disposto a ajudá-los. Devemos nos preocupar com a saúde espiritual, a vitalidade de nossos irmãos e irmãs. Outras coisas não são da nossa conta. Se a pessoa quiser se abrir com você, ela se abre. Caso contrário, não seja curioso, intrometido. Siga em frente, ore por ela. Você consegue ver como a paz e a santidade se encaixam nisso? Se estivermos vivendo em paz uns com os outros, não apenas estaremos mais propensos a nos importar com o que está acontecendo na vida do nosso irmão, mas também teremos a oportunidade de cuidar dele. E porque as pessoas responderão melhor ao que nós dizemos, se nós pudermos o quê? Dizer a eles amorosamente. Precisamos buscar a santidade, porque precisamos o quê? De credibilidade quando falamos aos outros sobre a nossa fé. Se estamos vivendo em uma fé indiferente, ninguém ouvirá sobre fé de uma pessoa que vive de qualquer forma, que não se importa com o que a Bíblia diz. Como é que eu vou falar da minha fé para outra pessoa se eu vivo indiferente a ela? Nós precisamos ter consistência no que nós dizemos. Se estamos vivendo uma vida cristã indiferente, ninguém nos ouvirá. É para nos preocuparmos disso, tá? Talvez uma das razões pelas quais nós não tenhamos sucesso em compartilhar nossa fé seja a inconsistência da minha vida. Talvez eu esteja vivendo muito apegado a esse mundo material, vivendo mundanamente falando. E aí, como que eu vou falar da minha fé no Senhor Jesus, esperando numa graça futura a redenção de todas as coisas, se eu estou apegado a essa terra e aos prazeres que ela tem? Ninguém vai dar credibilidade ao que eu estou falando. Nós precisamos nos preocupar com as nossas vidas. Precisamos observar aquelas pessoas que estão na igreja, mas não decidiram seguir a Jesus. Eles são religiosos, mas não renasceram. Eu acredito que significa atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Meus irmãos, há pessoas que estão ocupadas fazendo igreja, mas elas não se renderam a Jesus. Quando vemos essas pessoas, precisamos continuar a compartilhar o Evangelho com elas. De que ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém, por meio de obras. O Evangelho precisa ser pregado para os crentes e para os incrédulos. Precisamos ajudar aqueles que parecem estar se afastando. Isso mesmo, aqueles irmãozinhos que falam, eu vou de manhã, não vou à noite, não vou de manhã. Isso simplesmente é um reflexo da sua vida espiritual. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Elas podem estar ficando cansadas, ou apenas com preguiça. Seu hábito semanal se transforma num hábito mensal. Só vou no domingo da Santa Ceia. E então talvez assistam apenas a cada trimestre. E não é só adoração, meus irmãos. Uma pessoa que não é capaz de seguir a adoração, provavelmente está à deriva da oração, está à deriva da leitura bíblica, do tempo com Deus, e eles podem estar à deriva com sua bússola moral também. Precisamos estar alertas para aqueles que estão sobrecarregados. Às vezes, as pessoas não precisam de conselhos, elas precisam de um amigo.
Precisamos ter cuidado ao falar do amor de Cristo para aqueles que se tornaram endurecidos, machucados. Algumas pessoas constroem uma parede em volta de si. O único caminho que nós temos para atingir essa pessoa que construiu essa parede é o quê? Tirar tijolo por tijolo, com muita calma, com muito amor, para conseguirmos acessar novamente ela. E quando os outros estão começando a se conformar com o mundo ao nosso redor e não o nosso Senhor, precisamos orar por essas pessoas, por aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos estendam o mesmo cuidado. Precisamos que as pessoas reflitam para nós o que não vemos facilmente em nós mesmos. Nós precisamos aceitar as críticas que nós recebemos, entender o ponto de vista das outras pessoas. Em segundo lugar, o que nós devemos evitar ou nos proteger é uma raiz venenosa de amargura que cresce para incomodar e corromper a muitos. O que é amargura? Amargura é ter um gosto ruim na boca. Quando dizemos que alguém é amargo, isso significa que algo aconteceu no passado, é algo que eles não conseguem deixar ir. Isso fica repetidamente nas nossas cabeças. Há muitas pessoas amargas no mundo. Na verdade, o mundo tem muitas pessoas amargas e eles não precisam que a gente seja amargo também. Nós não devemos ser amargos como esse monte de pessoas que já existem. É possível permitir que as ofensas e circunstâncias envenenem nossas vidas e a nossa igreja. Uma pessoa amarga, ela não é divertida de estar com ela. Ela vai contaminar o ambiente. Uma pessoa amarga, ela vai prejudicar. Na verdade, pessoas amargas tendem a amargar os outros. Uma palavra afiada, muitas vezes, encontra outra palavra aguda em troca. Em pouco tempo, as pessoas que há muito eram amigas ou mesmo familiares estão em conflitos umas com as outras por causa de mal-entendidos, de palavras que foram ditas. Então, como você evita o amargor? Algumas etapas são necessárias. Primeiro, controle a sua raiva novamente. A maioria das situações que provocam amargura começa com uma circunstância dolorosa ou com um argumento contrariado. Se pudermos controlar a nossa raiva, podemos minimizar os argumentos. Precisamos sufocar o que? O desejo de reagir aos outros, ao que eles nos dizem e nos fazem. Precisamos dar às pessoas a graça de interpretar mal as nossas ações. As pessoas podem interpretar mal nós devemos entender isso. Concentre-se no amor e na soberania de Deus no curso da vida. Nós nos tornamos amargos às vezes, porque sentimos que estamos sendo enganados. Podemos até dizer, isso não é justo. Como crentes que somos, regenerados no sangue de Cristo, devemos nos lembrar continuamente de que Deus nos ama e Ele nos fornece tudo o que nós precisamos. E diante desse conhecimento, diante do perdão que nós recebemos, pratique o perdão, meus irmãos. Pratique o perdão. A amargura é uma indicação de que nos recusamos a perdoar. E isso pode acontecer por uma série de razões. Pode ser que a ferida seja muito nova, esteja aberta ainda. Pode estar relutante, o quê? Porque estamos preocupados que a pessoa possa fazer novamente, para nós ou para outro. Podemos ter medo da pessoa escapar de sofrer consequências. No entanto, geralmente a única pessoa que é infeliz diante de tudo isso é você, que não perdoa. Perdão resume-se em confiarmos no Senhor para ser o juiz perfeito e justo. E quando perdoamos alguém, paramos de tentar brincar de Deus. A gente para daquele pensamento, aquele lá me paga, ele vai ver o que ele fez. Isso aí você está brincando de ser Deus. E quando nós perdoamos, nós paramos com essa brincadeira.
e deixamos que Deus faça o que só Deus pode fazer, que é julgar. No perdão, nós deixamos aquela questão para trás. Nós não precisamos ser melhores amigos da pessoa perdoada, ou amigo dela. Não precisa. Mas precisamos deixar aquela questão passar. E quando nós nos encontramos, sentimos o quê? Que nós fomos libertados de uma prisão. Aquilo nunca mais vai nos incomodar. Por quê? Porque você perdoou, você está livre daquela situação. E em terceiro lugar que nós devemos evitar, é evitar de nos precaver contra a deriva de um coração infiel. Nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O seu direito de primogenitura. A história em Gênesis nos diz que Esaú estava tão faminto, sentiu que ia morrer. Ele estava tão desesperado por um pouco do ensopado que Jacó fez, que estava disposto a trocar o seu direito de primogenitura, isso é, a bênção do seu pai, por uma tigela daquele ensopado, daquele cozido de lentilhas. E ele desistiu de algo duradouro por algo que passaria rapidamente. Quantas vezes você e eu somos tentados a desistir de algo que vai durar toda uma eternidade para algo que passa rapidamente? Por todo o Antigo Testamento, Deus é retratado como... Esaú é retratado como um amante abandonado. Quer dizer, Deus é retratado como um amante abandonado. Por quê? Toda vez que o seu povo se afasta para servir outros deuses, eles eram o quê? Considerados adúlteros. Eles estavam tendo casos com outros deuses. É assim que a Bíblia trata no Antigo Testamento. O povo de Israel, quando se rebela contra Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Quando você está em rebeldia, que você fala assim, eu vou entrar em rebeldia contra a igreja vai ver, não vou mais lá, tal. Não é contra a igreja que você está adulterando, você está prevaricando, adulterando contra Deus. Você está em rebeldia contra o Senhor. E não contra pastor, não contra a igreja, mas é contra Deus. E você precisa tratar isso no seu coração. E mesmo que Esaú tenha sido imprudente, ele esperava que ele ia receber a bênção no final. Em outras palavras, é possível que quando ele trocou a bênção por aquele prato de lentilhas, ele tivesse pensado, meu irmão não vai ser capaz de usurpar, o meu lugar, que é de direito. Ele pensou, mas quando ele tentou conseguir a bênção, ele foi rejeitado. Mais uma vez, a mesma coisa pode acontecer conosco quando tratamos casualmente os padrões de Deus e assumimos que não haverá consequências nenhuma. Esaú, quando chegou a hora da bênção, Isaac abençoou Jacó e Esaú implorou por seu pai por uma bênção. No entanto, seu pai disse que a bênção se foi. Embora ele estivesse arrependido do que ele tinha feito, já era tarde demais. No capítulo 1 de Romanos, pregado recentemente aqui na nossa igreja, nós temos um aviso semelhante a esse. E nós devemos o quê? Nos precaver contra compromissos para obter prazeres momentâneos, falsificar notas em nossas contas de despesas, aumentar a verdade sobre o que realmente aconteceu, afastar-se do seu cônjuge por apenas uma noite, por um prazer momentâneo, em detrimento do seu casamento, recorrer ao álcool ou às drogas para anestesiar a dor, ao invés de se voltar para Deus. Passar por uma pessoa necessitada, quando você tem todos os recursos para ajudar e não ajudar. Isso é muito triste. Nós estamos cheios de pessoas tomando ansiolíticos, porque não conseguem perdoar, não conseguem se desvincular de algo, de uma questão, não conseguem perdoar e automaticamente não conseguem dormir e aquilo fica batendo na cabeça. Nós precisamos perdoar, meus irmãos, precisamos aprender a retribuir um pouquinho do que Cristo fez por nós na cruz.
E quando finalmente reconhecemos o que estamos fazendo de errado, muitas vezes pode ser tarde demais. Nós tornamos um seguidor de Cristo colocando o quê? Nossa confiança nele para nos salvar. Nós crescemos e nos desenvolvemos como um seguidor de Cristo, cooperando com o Espírito Santo. Nós devemos cultivar a fé como um jardim. Fazemos isso buscando a paz, a santidade, mantendo a guarda contra o egoísmo, a amargura e o adultério espiritual. Se você quer que o seu jardim em casa pareça bom, você terá que trabalhar. Isso é um fato. O mesmo será verdade o quê? Para a sua caminhada com Cristo. Que Deus nos ajude, meus irmãos.